Bom, como foi solicitado, estou gravando umas aulinhas aqui para mostrar como se configura o Boca para executar uma competição de programação de computadores, né, uma maratona de programação. Então, a primeira coisa, eu vou entrar aqui no site do Boca, né, que vai estar instalado aí num determinado servidor. Vou entrar com o usuário System. Tá? Usuário System, vou colocar a senha, login, e agora eu vou criar um novo contexto. Então, eu vou vir aqui no Contest, né, que é uma nova competição. Nessa setinha aqui, ele vai me mostrar todas as competições já existentes, então eu vou criar uma nova. Então, vou clicar aqui no New, opção New, e ele me coloca várias informações. Então, primeiramente, eu vou colocar o nome do contexto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, primeiro, Interife Maratona de Programação. Vou colocar o horário que vai começar a competição. Então, aqui está me marcando 19h20, eu vou colocar aqui 19h30, a competição. Hoje é de 26/9, e aqui vou colocar o tempo sempre em minutos. Tá? Então, a duração, no caso aqui, 300 minutos. Aqui, com 285 minutos, ele vai parar de responder, 15 minutos antes do término. Com 240 minutos, ele vai parar de atualizar o placar. Aqui a penalidade, cada vez que ele enviar errado, ele será penalizado em 20 minutos. Tá? E aqui é o tamanho máximo do arquivo que ele vai estar enviando. Então, basicamente, isso daqui a gente não faz nenhuma alteração. Então, vou clicar aqui no botão Send, né, que ele vai fazer a gravação. E agora eu vou ativar. Vou clicar aqui no botão Activate. Ok? Pronto. Agora ele faz automaticamente um logout, porque ele já ativou aquela nova competição que nós criamos. Então, agora nós vamos entrar com o usuário admin. Tá? Por default, o usuário admin ele tem a senha Boca, que você depois pode estar fazendo alteração. Ok? Bom, dentro desse menu, nós podemos aqui fazer algumas configurações importantes. Tá? Então, aqui nós temos vários menus. Então, nós podemos colocar aqui os usuários. Tá? Depois nós vamos falar como criar os usuários. E principalmente os problemas. Né? As linguagens. Tá? Essa versão que já vem configurada, quais linguagens ele vai aceitar, no caso aqui C, C++ e Java, e nós temos aqui outras opções. Bom, para se criar um problema, hoje nós temos uma estrutura de um arquivo zip que você pode importar os dados do problema. Tá? Então você não precisa ficar cadastrando dado por dado, informação por informação. Então, para isso, nós vamos construir um arquivo, um pacote de arquivos, com essa estrutura que ele precisa. Então, eu vou clicar aqui no botão Build, e aqui eu vou colocar algumas informações. Tá? Bom, vamos pegar como modelo a maratona que nós executamos agora, tá? A primeira fase do Interife. Então, aqui está o caderno de questões. Então, o primeiro problema aqui é funções matemáticas. Então, vamos colocar o problema funções matemáticas. Então, problem full name, funções matemáticas. Tá? Depois o base name, que seria o nome do arquivo, então vou chamar de funcois. Você vai escolher o arquivo PDF. Esse arquivo PDF é a descrição do problema. Tá? Então você vai deixar o problema dentro do arquivo PDF. Aqui nós vamos importar ele. Maratona 2018 PDF, tá? Tem que ter gerado. No caso aqui nós estamos importando a prova inteira. Tá? Se você preferir, você pode estar importando questão por questão. Prova input file. Então, esse daqui seria o arquivo de dados de entrada. Okay? Então, vou escolher o arquivo, que são arquivos texto, tá? Que você pode ter gerado na mão. Depois a gente fala como a gente faz para gerar esse arquivo. E o arquivo de saída esperada. Tá? Então, seria o output. Tá? Observe que o nome de entrada e o nome de saída é exatamente o mesmo. Tá? Então, ele vai submeter o seu problema com esse arquivo de entrada e vai comparar com esse arquivo de saída. E aqui o tempo limite para execução do seu programa. Então, vou, por exemplo, colocar aqui 2 segundos. Vou clicar no botão Send. Ok? Observe que quando eu cliquei aqui no botão Send, ele fez o download de um arquivo. Tá? Um arquivo zipado. Vou aqui mostrar pasta, vou pegar esse problema aqui e vou gravar na minha pasta.
Então, criei uma pasta chamada boca, vou colar aqui dentro. Aqui o problem, GDCI, vou descompactar ele. Está aqui o programa descompactado. E aí ele já me criou essa estrutura de arquivos. Ok? Bom, nessa estrutura de arquivos, né, todos os problemas vão ser baseados nessa estrutura de arquivos. Então você tem aqui a pasta compare. Aqui nós temos os scripts que serão executados no momento que ele for fazer uma comparação dos dados gerados pelo programa com os dados esperados. Tá? Então vamos dar uma olhadinha em um arquivo aqui. Vamos abrir com o Notepad. Certo? Então, bom, isso daqui eu não preciso me preocupar. Ele vai fazer a comparação automaticamente. Tá? Então eu não vou mexer nada nisso daqui. Deixa eu fechar esse arquivo aqui. Aí eu tenho para as outras linguagens, C++ e Java. Eu tenho a pasta compile, né, para cada um desses scripts aqui, para cada linguagem, seria a forma de compilação, como que ele vai compilar o programa fonte que foi enviado pelo aluno, que também nós não precisamos mexer. Aí nós temos essa pasta description. Tá? Essa pasta description, nós vamos estar colocando a descrição do arquivo. Então, primeiramente, o arquivo PDF, ele coloca dentro dessa pasta, que você pode estar colocando manualmente, e esse problem.inf é a descrição do arquivo, que você tem base name, né? Então aqui funcões como base name, full name, que nós colocamos funções matemáticas, e o nome do arquivo PDF, então no Maratona 2018.pdf, certo? Bom, depois nós temos a pasta inputs, tá? Esse inputs aqui então seria o arquivo de entrada, tá? No caso aqui nós temos um arquivo de entrada. Dependendo da lógica do seu problema, você pode ter vários arquivos de entrada. No caso aqui nós temos apenas um único arquivo de entrada. Eu vou pular aqui o limites, eu vou aqui para o output. Então, nesse output aqui são os arquivos de saída. Então, observe que tem o mesmo nome. Então, o arquivo de entrada e o arquivo de saída possuem o mesmo nome. Então, ele vai submeter o programa que o aluno enviou ao arquivo de entrada, vai executar e vai gerar um arquivo de saída. O arquivo de saída que ele gerou, ele vai comparar com esse arquivo aqui, que seria a saída esperada. Tá? Se estiverem iguais, significa que o programa está correto. Esta pasta limites, ele vai colocar qual o limite de tempo de execução para cada uma das linguagens. Tá? Então, lembra que a gente colocou lá o 2 segundos? Então, seria essa primeira informação aqui. Então, esse 2 seria 2 segundos. Então, dependendo da linguagem, pode ser que eu precise colocar um tempo maior. Tá? Mas vamos deixar dessa forma aqui. Aí nós temos essa pasta runs, que seria a execução do programa. Né? Então, esse script aqui também executa o programa, então também nós não precisamos mexer. Então, resumidamente, nós precisamos alterar a pasta description, né, que nós vamos ter a descrição do problema em um arquivo PDF, a pasta inputs, né, que seria os arquivos de entrada, a pasta output, tá, que seria os arquivos de saída esperada, e, se você quiser, o limits. Então, os limites vão ter, então, o tempo limite de execução para cada uma das linguagens. Então, no caso aqui, nós temos as 3 linguagens, C, C++ e Java. Certo? Bom, vamos pegar um exemplo já pronto. Vamos pegar aqui o problema das funções, que é aquele primeiro problema. Tá? Então, esse problema aqui, funções, aqui nós já alteramos. Então, aqui nós temos compile, description. Então, aqui no description nós temos o arquivo, Notepad++, está aqui, funções matemáticas, Maratona 2018. Certo? Então, o arquivo aqui já está pronto. Tá? Se você for fazer um outro arquivo, uma outra questão, você pode editar manualmente. Aqui no input, a gente tem, no caso, ao invés de ter um único arquivo, nós temos vários arquivos. Tá? Então, cada um seria um caso de teste. Então, nós temos aqui o primeiro caso de teste, que é aquele que nós já tínhamos feito, o 5 e o 3. Nós temos um outro caso de teste aqui, que é o A2, que nós temos o 2 e o 30, e assim sucessivamente. Tá? Então, cada arquivo aqui seria um caso de teste. Se a gente for lá na saída, output, então aqui nós temos a saída esperada para o primeiro arquivo.
Tá? Então aqui Beto ganhou. Então seria o resultado daquela questão. Tá? Para o primeiro caso de teste. No segundo caso de teste, a saída seria Carlos ganhou, certo? Então só lembrando como que era a prova, né? Então é uma funçãozinha aqui, tinha matemática, então ele tinha que dar essas informações. Então aqui, ó, 5,3, o Beto ganhou, 2,30, Carlos ganhou, e assim por diante, tá? E só relembrando o seguinte, esses casos de testes que aparecem na prova são apenas alguns exemplos. Normalmente, numa prova de maratona, além desses casos de testes, nós vamos colocar vários outros casos de testes. Tá? Então, no nosso caso aqui, nós colocamos 6 casos de teste, mas poderia ter dezenas ou até mesmo centenas de casos de teste. Tá? Bom, depois que esses arquivos já ficaram prontos, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar um arquivo compactado, tá? Um arquivo zip. Eu vou fazer o seguinte, como nós já temos esse arquivo aqui, eu vou apagar ele. Pronto, eu apaguei ele, não existe mais o arquivo. Então, eu vou vir aqui dentro, tá? Vou selecionar todos os arquivos, todas as pastas, e vamos compactar. Então, adicionar ao arquivo, escolher a opção aqui zip, e vou dar um OK. Pronto, então ele gerou o arquivo aqui A-funções, que é o nome da minha pasta. Eu vou pegar ele aqui e vou jogar na nossa pasta anterior. Então está aqui, a-funções.zip. Bom, depois que fizemos isso, nós podemos importar o arquivo lá para dentro do Boca. Então vamos voltar agora para o Boca. Aí vamos voltar novamente aqui para o Problems. Observe que ainda não colocamos nada. E aqui eu posso colocar o seguinte. Então, problema 1, tá? Short name seria a letra, então problema A. Agora eu vou escolher o arquivo. Então, o arquivo, vou lá, a-funções.zip. Tá aqui o arquivo. Vou escolher a cor do balão. Então, por exemplo, vou colocar o balão vermelho. Tá? Então, padrão RGB, FF0000. Ok? Vou clicar no botão Send. Ele vai enviar o arquivo zipado, o arquivo compactado, com as informações sobre o problema. Está enviando. Pronto, aqui. Então, ele colocou a primeira questão, colocou aqui o full name, colocou o base name, colocou o arquivo PDF e colocou o arquivo compactado e o balão vermelho. Bom, a questão 2, nós também já geramos o arquivo. Então, vamos colocar aqui da questão 2 também, que é o problema B, que é o jogo de truco. Então, vamos voltar aqui para o Boca. Então, questão 2, problema B. Vamos escolher o arquivo, que é aqui btruco.zip. Color name. Vamos colocar aqui o balão verde. 00FF00. Send. Enviando. Pronto, então enviou o segundo arquivo. Então nós temos aqui duas questões já prontas, que elas podem receber submissões que podem ser corrigidas, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Bom, então a primeira etapa aqui do nosso vídeo foi essa de como você gerar as questões e importar as questões para o Boca. Agora que as questões foram configuradas, uma outra parte bastante importante para o funcionamento do Boca é fazer os cadastros, o cadastro dos usuários. Tá? Então nós podemos vir aqui nesse menu Users e cadastrar cada usuário um a um. Só que isso daí poderia demorar bastante tempo. Então, o que nós fazemos? Normalmente, nós editamos um arquivo do tipo texto e depois nós importamos dentro do Boca. Então, aqui nós temos o arquivo users, _pass.txt. Nós vamos abrir esse arquivo aqui. Vamos abrir ele aqui no editor. E observe que eu tenho cada um dos times aqui cadastrados. Tá? Então, eu tenho user number. Esse daqui é o número sequencial, então no caso aqui 1001, 1002, 1003, assim por diante. Nós temos o user site number, sempre a gente vai colocar o número 1. Username, aqui cada usuário vai ter um nome, então eu coloquei aqui ARC1, ARC2, ARC3, BR1, BR2, BR3, dependendo do campus. Aí um password, a senha, e o tipo, no caso aqui um tipo time. O full name e a descrição, que normalmente é o nome do grupo. Então, aqui nós temos estas linhas configura um time, estas outras linhas o segundo time, e assim sucessivamente. Então, aqui todos os 41
e poucos times estão cadastrados. Então, vamos descer aqui, 34, aqui, 43, 44, 45, 46. Tá? Então, 47, 48, ok. Então, foram 48 times. Depois nós criamos também os outros tipos de usuários. Então, nós criamos também, por exemplo, o usuário Jude, né, que seria o juiz. Então, nós criamos um para cada campus. Né? Então, nós colocamos aqui username, Jude ARQ, né, que seria de Araraquara. Colocamos um password, colocamos o full name, uma descrição. Isso para cada um dos campos. Então, aqui para o campus de Araraquara, campus Birigui, Barretos, Catanduva, Presidente Epitácio, Piracicaba, São Carlos, Araraquara, Birigui. Tá, aqui já são os staffs. Tá? Então, além dos júris, nós criamos os staffs. Tá? Então, pessoal de suporte. Né? Então, nós temos aqui cada um dos staffs. Depois o score, né? Que é aquele para a gente poder, aquele usuário para a gente poder ficar mostrando o placar em um projetor, tá? Se vocês quiserem ficar mostrando. Então, são esses usuários aqui que nós criamos. Então, são esses arquivos, ok? Pronto esse arquivo, o que nós vamos fazer? Nós vamos retornar lá para o Boca e nós vamos importar o arquivo. Então, nós vamos ir aqui, escolher arquivo. Nós vamos escolher esse arquivo user underline txt, underline pass.txt e vamos dar o import. Ok? Pronto. Então, aqui todos os arquivos todos os usuários estão cadastrados. Tá? Então, nós já podemos estar fazendo login com cada um desses usuários. Bom, antes de a gente dar sequência, vamos dar uma olhada aqui no site. Observa aqui que ele pegou aquilo que nós tínhamos configurado, então data 26/9, horário 22h31, ok? E ele já iniciou aqui a maratona, certo? Então ele já está em funcionamento, então daqui 4 horas e 46 minutos, então termina a maratona. Bom, importante é o seguinte, caso eu queira fazer com que o Boca corrija automaticamente as questões, eu tenho que ativar esta opção aqui, AutoJude. Tá? Ele diz que será feito sem interação humana e está de forma experimental. Mas nós temos utilizados aqui em Birigui e tem funcionado sem problema nenhum, nunca nós tivemos nenhum problema. Se você não ativar essa opção, o que ele vai fazer? Ele vai sugerir um resultado. Então ele vai fazer a correção, só que ele sugere se está correto, incorreto, se deu um timeout. Tá? Então ele também corrige, só que ele não dá a resposta para o aluno. Aí o juiz tem que entrar e colocar de forma manual qual que é o resultado daquela questão. Se nós ativarmos essa opção, ele vai fazer isso automaticamente, certo? Então, cliquei aí, vou deixar dessa forma. Vamos dar o send, ok? Para ele fazer a consideração que agora será feita uma correção de forma automática. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um login com um determinado usuário e vamos enviar uma questão. Vamos ver aqui o nome de um usuário. Então, vou pegar aqui o primeiro usuário, arq1. Tá? Vamos fazer um logout. O name arq1 e a senha aqui 424841. 424841. Login, ok. Então, aqui seria a visão do competidor. Então, aqui nós temos os problemas, aqui nós temos os envios, né, as execuções, nós temos o score não tem nada por enquanto. Bom, então nós vamos submeter um problema. Então, nós vamos vir aqui em Runs, vou escolher o problema A, a linguagem que eu vou enviar, por exemplo, a linguagem C, e vou escolher um arquivo. Bom, eu tenho resolvido aqui uma outra pasta. Eu vou enviar qualquer arquivo, tá? Não precisa ser o arquivo especificamente da questão, por enquanto eu só quero mostrar se ele vai corrigir ou não. Então, coloquei aqui problema A, linguagem C, escolher arquivo, e eu gravei aqui nessa pasta, truco.c, tá? Que é o arquivo. Só lembrando o seguinte, não é necessário colocar o mesmo nome, né, do base name. Tá? No caso do C e do C++. Na linguagem Java é obrigatório. Por quê? Porque na linguagem Java o nome do arquivo é o nome da classe.
certo? Então, na linguagem C e na linguagem C++ não há necessidade de ser o mesmo arquivo. Então, vou clicar aqui no botão enviar, ok? E vamos agora ficar aguardando a correção. Na verdade, a gente pode ficar aguardando o tempo que for, que ele não vai corrigir. Então, vamos dar um logout aqui. Vamos entrar lá com o usuário admin, ou poderia ser um usuário de juiz. Tá? Vou vir aqui em runs, eu tenho que o arquivo foi enviado. Tá? Se eu vier aqui, tá, nesse botão, observe que ele não corrigiu. Tá? E, na verdade, não vai corrigir. Se eu quiser corrigir manualmente, eu posso colocar aqui yes, no, completion erro, runtime erro e assim por diante. Tá? Só que eu não tenho nenhum julgamento do AutoJude, certo? Por que isso? Importante o seguinte, o AutoJude é um script que roda dentro do ambiente Linux. Então, ele vai submeter aqueles arquivos de compilação, de execução, de comparação. Se você não executar esse script AutoJude dentro do Linux, dentro do seu servidor, ele não vai fazer a correção. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir um programa para fazer uma conexão, tá, por SSH com o nosso servidor. Então, vamos colocar aqui, nosso servidor maratona.bri.ifsp.edu.br e vou fazer o open. Tá? Então, o usuário que nós colocamos, ifsp, a nossa senha. Pronto. Então, agora que ele fez o login, está aqui na pasta ifsp, e nós vamos agora para a pasta var/www/boca. Enter. Vou dar um ls aqui para a gente ver o conteúdo. Então, nós temos essas pastas aqui dentro, né? A pasta doc, a pasta old, a pasta src e a pasta tools. Então, nós vamos entrar dentro da pasta tools. Okay? Vou dar um ls aqui para ver os arquivos. Está aqui os arquivos. Observe que nós temos um arquivo aqui chamado autojude.sh. Então, esse arquivo aqui que nós vamos executar. Então, nós vamos colocar ponto barra... Tá. Vou colocar dessa forma, vai dar um erro. Tá? Ponto barra autojude.sh. Tá? Ele não conseguiu, tá? E nós não temos permissão para isso. Então, nós vamos colocar aqui um sudo ponto barra autojude.sh. Pronto. Aí ele vai pedir minha senha. Pronto. Observe que aqui ele vai dar uma mensagem. Tá? Aqui ele deu uma mensagem que a questão não está correta. Na verdade, ele já fez a correção. Então, vamos visualizar agora, aqui em runs, como que está. Tá? Então, aqui ele já corrigiu. Então, ele colocou aqui que a resposta está incorreta. Né? Então, a resposta dada não foi a resposta correta. Então, observe que ele já corrigiu automaticamente. Então, vamos sair novamente. Vamos fazer o login com aquele usuário, arq1, a senha. Ok? Se eu ver aqui o score, né, não tem nada. Se eu ver aqui o runs, então já foi dada uma resposta para o time, né, que a questão dele está incorreta. Vamos pegar uma outra questão, tá? A questão B, que é o truco, né, que nós temos a resposta. Então, vamos colocar aqui a questão B, linguagem C, escolher o arquivo truco.c. Abrir. E vamos fazer o seguinte, ó. Observem que isso daqui é a tela lá do nosso servidor. Então, aqui ele está como sleeping, ele está aguardando receber algum arquivo. Tá? Quando ele receber, ele vai dar os comandos, né, para compilação, execução e comparação. Então, vamos clicar aqui no send. Bom, então observem agora que a resposta dele já foi como yes. Então, o problema está correto. Então, vamos verificar aqui. Aí ele não atualizou aqui a tela ainda. Se eu clicar aqui no menu Runs, então está aqui, ó, yes, então o problema está correto. Se eu vier aqui em Score, então ele já colocou essa equipe aqui como primeiro, porque ele conseguiu resolver uma questão, ok? Bom, eu tentei fazer aí de uma forma simples, né, para vocês entenderem como que eu configuro o Boca e como que eu faço para o Boca corrigir automaticamente as questões. Então, só lembrando que esse script para fazer as correções do AutoJude tem que ficar executando durante toda a maratona, certo? Se ele não estiver sendo executado, as questões não serão
corrigidas. Tá? E depois que terminar a maratona, então você pode interromper a execução, né? Dar um Ctrl+C e sair do console aqui do servidor. Okay? Então é dessa forma aí que nós fazemos para configurar o Boca para uma maratona.